eu sou a professora Ana Amaro e hoje nós vamos corrigir o pé de literatura da primeira série para a prova, ok? Para responder as questões desse plano de estudo, você precisa estudar os módulos 12, 13, 14 e 15. Antes da gente partir para as questões, vamos dar uma relembrada na primeira escola literária que você precisa saber? É o quientismo. Quientismo é a escola literária que é dividida em duas partes. É dividida em literatura de informação e literatura de catequese. Sabemos que durante esse período os portugueses chegaram aqui ao Brasil e aí eles precisavam relatar para o povo em Portugal, principalmente para as autoridades, né, como era o lugar que eles encontraram. Então, na literatura de informação, nós encontramos textos ricos em descrição. Por quê? Eles precisavam descrever a terra, descrever a viagem, descrever o povo, beleza? Esse tipo de texto é uma grande fonte de pesquisa histórica real, tá? E o principal nome desse tipo de literatura é o Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu uma carta para o rei Dom Manuel, relatando tudo que ele encontrou, toda a viagem, e essa é uma das mais importantes referências do quientismo aqui no Brasil. Já a outra parte, a segunda parte do quientismo é a literatura de catequese, que tinha um caráter pedagógico, que tinha a intenção de manter o poder da igreja. Então ela visava catequizar, passar ensinamentos cristãos, católicos, ok? E os principais nomes desse âmbito é o José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, ok? Vamos dar uma olhada aí na questão 1. Leia a estrofe abaixo e assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe abaixo pronunciada pelos meninos índios em procissão. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem em suas danças rituais, nem em seus mágicos cuidados. Se você reparar aí, ó, esse texto é do José de Anchieta. Então, você, só pelo nome do autor, você já sabe mais ou menos, você já sabe parte da resposta. Você já sabe a escola literária e já sabe qual a divisão, é a literatura de catequese. Então, vamos dar uma olhada aí. A partir dessa estrofe, o que nós podemos afirmar? Dá uma olhada na letra A. Os índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo um empreendimento do qual participavam com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Já sabemos que essa questão está certa. Por quê? Quando a gente vê aqui, ó, dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, está relatando aqui que os índios estavam se afastando dos costumes deles. Quando ele diz aqui de aculturamento, a aculturação tem a ver com mistura de culturas em que uma se sobrepõe à outra. No caso aqui, os portugueses estavam guiando os índios por outro caminho, afastando-os de sua cultura real. Está dizendo aqui, ó, não tinham mais danças e rituais, nem mágicos cuidados, não acreditavam mais nos pajés, então eles estavam se desligando de suas raízes culturais. Em virtude da chegada dos portugueses. Nós podemos ver aqui, ó, que o principal projeto da coroa portuguesa e da Companhia de Jesus em relação aos povos indígenas estava obtendo êxito. Eles estavam conseguindo afastar os índios de seus costumes primitivos, ok? Então, a resposta da número 1 é letra A. 2. Temos aí um texto também do José de Anchieta, então você já sabe sobre o que ele vai tratar, ok? Dá uma olhada aí, ó. A literatura jesuíta nos primórdios de nossa história, letra C, visa a catequese do índio, a instrução do colono e sua assistência religiosa e moral. Exatamente isso, ok? Questão 3. O quientismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Note que nesse período ainda não se trata de uma literatura genuinamente brasileira, a qual revela a visão do homem brasileiro. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a visão, as ambições e as intenções do homem europeu mercantilista em busca de novas terras e riquezas. Bom,
conforme nós falamos, o quientismo não retrata uma literatura real do Brasil, ela acontece no Brasil, mas o homem brasileiro, o povo brasileiro não está em foco. O principal objetivo aqui justamente relatar o que eles encontraram e catequizar os índios. Então vamos ver aí, ó. As primeiras manifestações literárias que se registram na literatura brasileira referem-se à letra A, literatura informativa sobre o Brasil, crônica, literatura didática e catequética, obra dos jesuítas, ok? Questão 4 diz assim: andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam. Este dia a praia 400 ou 450, alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com as suas tinturas muito agradavam. Vamos ver aí, ó. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Se você olhar aí o texto 2, é uma pintura, tá? Uma imagem de Portinari que, se você observar, são os índios observando a chegada dos portugueses, tá? E a partir desses dois textos, constata-se que, letra C, a carta, como testemunho histórico-político, como nós falamos, né, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Ela mostra como os índios estavam inquietos e curiosos e assustados com a novidade, com aquilo que eles estavam vendo, ok? Então, resposta da número 4 é a letra C. 5. O sentimento nativista presente nas primeiras manifestações literárias do Brasil configura-se como... Rapidinho, você tem que dar uma lida nesse parágrafo aí, que é um trechinho da Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, como sempre, uma dica para você: leia o texto e olhe o nome do autor, porque isso já te guia, já te mostra qual caminho seguir, já te ajuda a chegar na resposta certa, tá? Então, aí, ó, esse sentimento nativista presente nas primeiras manifestações literárias feitas no Brasil configura-se como letra D, um sentimento tênue de apego à terra brasileira que mais tarde irá desaguar no nacionalismo, tá? Aqui, quando fala de terra brasileira, fala terra de verdade, o território, a fauna e a flora, o encantamento com as riquezas do Brasil, tá? Olha que ele diz assim, o texto diz: de ponta a ponta é tudo praia, muito chão e formosa. Chão é um território plano, bem grande, tá? Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios, temperados, as águas são muito infindas, ok? Então, tá relatando realmente a terra em si, tá? Questão 6, tem mais um texto, e se você precisa ler com calma, e olha lá embaixo, o autor, Gregório de Matos. Vamos relembrar? Quando a gente lê o autor, a gente já sabe qual é a escola literária. Vamos começar agora a falar sobre o Barroco. Bom, o Barroco, ele surge na Europa e o Brasil sempre recebe influência de tudo que está acontecendo fora dele. E com a literatura não seria diferente. Nesse período, as influências históricas são a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, que foi a atitude da Igreja para tentar combater a Reforma Protestante, e o declínio das grandes navegações. Então, foi um período em que o homem estava muito confuso, ele estava no meio de um turbilhão de acontecimentos, foi um período de também ascensão do antropocentrismo, houve esse debate, essa discussão entre o homem no centro ou Deus no centro, a existência de Deus. Então, o homem estava no meio dessa confusão, desse momento de questionamento, desse momento de não saber quem ele realmente é, e tudo isso é passado para o texto, para a literatura. E aí, então, uma das principais características
do barroco é o dualismo, o conflito, antropocentrismo versus teocentrismo, profano contra o divino, Deus e o pecado. Então, tudo isso é muito visível nos textos. E aqui no Brasil, um grande nome do barroco é o Padre Antônio Vieira, na prosa, né, em sermões que continuam passando ensinamento a respeito da Igreja Católica, tentando valorizar a figura de Deus e a figura da igreja, a presença da igreja, o domínio da igreja. Foi um período em que a igreja estava perdendo a sua força, perdendo o seu domínio, então essa literatura vinha com a intenção de fortalecer, ok? Justamente apoiando aqui a contra-reforma, tentando manter a igreja no poder, manter a igreja no controle. E na poesia nós temos Gregório de Matos, que é um nome mais importante, tanto que o poema que nós vamos ler agora é do Gregório de Matos. Ele segue por 3 caminhos. Ele faz uma poesia religiosa, que também apresenta um homem confuso, um homem no centro desse turbilhão de emoções, um homem que não sabe lidar com o profano e o divino, que ele está sempre entre o pecado e o sagrado, entre a salvação e a perdição eterna. Então, esse tipo de texto é muito rico em antíteses, em jogo de palavras, beleza? E metáforas. Característica também da literatura barroca é o cultismo, que é o jogo de palavras. O texto, ele é muito quebrado, ele muitas vezes está na ordem inversa. Nós temos sempre sujeito, verbo e complemento. E quando o Gregório de Matos ele quebra essa ordem, ele inverte a ordem da frase. Isso caracteriza o cultismo. O conceptismo tem a ver com o jogo de ideias. Ele usa muitas figuras de linguagem. Eu coloquei aqui as mais importantes. A linguagem do texto é muito rebuscada, é uma linguagem pesada, densa, e há muito esteticismo. O que é isso? É quando o modo como se passa a mensagem é mais importante do que a mensagem. Ele está preocupado em ter um texto muito bonito, muito arrumado, para engrandecer esse texto, fazer um jogo de ideias, jogo de palavras, para mostrar justamente esse conflito interno pelo qual o homem passa. Além disso, o Gregório de Matos também faz uma poesia satírica, que ele faz crítica social, ok? E lírico-amorosa, que é direcionada à pessoa amada, ok? Sabendo disso, vamos para a questão 6. Ele diz assim: o poema pode ser considerado exemplar da estética barroca porque, letra D, manifesta rebuscamento próprio do cultismo, como nós acabamos de falar. Há um jogo de palavras, palavras difíceis, eu tenho rima, eu tenho um ritmo. Então, ele se preocupou com a estética do texto. Isso é muito característico do barroco, tá? Então, 6, letra D. 7, outro texto do Gregório de Matos, ele diz assim, ó: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta piedade me despido, porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então ele tá aqui se redimindo de seus pecados, tá dizendo que ele precisa de perdão divino, ok? Na estrofe, o poeta, 7, letra D, confessa-se pecador e expressa a convicção de que está abençoado com uma graça divina. Ele diz que quanto mais ele peca, ainda assim ele vê que Deus está empenhado em perdoá-lo, tá? Questão 8, Gregório de Matos ainda. O mesmo trechinho e ele diz assim: é traço relevante da caracterização do estilo de época a que pertence o texto, letra A progressão temática que constrói forças de tensão entre pecado e salvação. Você vê que ele está nesse meio, entre o pecado e a salvação. Ele mostra essa tensão, essa aflição do poeta, tá? 8, letra A, então. 9, mais um poema do Gregório de Matos. E ele diz assim: as afirmações a seguir referem-se a diferentes períodos da poesia feita no Brasil. Tendo em vista os traços presentes neste soneto, a afirmação que a ele se aplica é, letra D, manifestando um gosto acentuado pelas contradições,
lançava mão de técnicas argumentativas para abordar temas como a fugacidade do tempo e a instabilidade do mundo. Como eu falei também, a poesia dele não era só religiosa, tá? Então, ele faz esse questionamento aí, olha só. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Olha aí, ó, a antítese, alegria, tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ó, firmeza e inconstância, sempre antíteses, tá? Então, resposta número 9, letra D. 10. Temos um texto aí do Padre Antônio Vieira, Sermão do Bom Ladrão. Em relação ao estilo empregado por Vieira, neste trecho pode-se afirmar que letra C, Padre Vieira emprega principalmente o conceptismo, ou seja, o predomínio das ideias e da lógica no raciocínio. Olha o que ele diz, ó, basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. Roubar pouco é culpa, roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas que levam, de que eu trato, são os outros. Outros ladrões são os outros, ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos, e outros furtam debaixo de seus riscos, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Ou seja, ele está comparando dois tipos de ladrão. Ele está dizendo que os mais pobres, eles se dão mal. E os que são ladrões também, mas são ricos, eles têm privilégios e eles, inclusive, punem os ladrões que são pobres, ok? Então, ele está fazendo aí uma crítica social também, tá? Através desse raciocínio. Ele fez a gente chegar a esse raciocínio a partir da comparação que ele estabeleceu. Mais uma vez, o conceptismo é um jogo de ideias. Ele está comparando o ladrão pobre com o ladrão rico, ok? Que são as autoridades, pessoas de poder, tá? Então, questão 10, letra C. Então é isso, espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas e faça uma ótima avaliação. Até a próxima. Tchau, tchau.